pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Samara e nesse vídeo nós vamos fazer as correções das atividades que vocês já fizeram do dia 7 de julho até o dia 10 de julho, tá? Essa atividade que já tá aqui na telinha é sobre um anúncio publicitário, tá? Foi aplicado no dia 7 de julho. Então eu vou ler rapidinho e a gente vai responder junto, vocês vão fazendo a correção, tá certo? Anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, veiculados pelos meios de comunicação de massa, que são jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Eles têm a função de convencer o leitor a adquirir um certo produto, ou seja, fazer o leitor comprar ou querer comprar um certo produto. Geralmente vem acompanhado de um slogan, que é uma frase que é fácil de lembrar. Então aqui nós temos um exemplo aqui dessa imagem, tá? A parceria mais gostosa de todos os tempos. Tem o Ronald McDonald aí, né? Para mostrar que é um slogan, que é um anúncio publicitário do McDonald's, Coca-Cola e McDonald's juntos. Agora, na compra de qualquer McLanche, você leva uma Coca-Cola de 2 litros. Você vai amar muito mais tudo isso, que é o slogan do McDonald's, né? Amo muito tudo isso. Vamos lá. Questão 1. Esse tipo de texto que eu acabei de ler. Lá em cima já falava o nome, né? É um anúncio publicitário. Vai corrigindo junto comigo, colocando certinhos aí. 2. Qual é o público-alvo deste anúncio? Acho que o público-alvo seria jovens, adolescentes e crianças. Questão 3. Qual a função desse texto? Então, qual que é a função do anúncio publicitário? Lá em cima já falava, né, que é convencer o leitor a adquirir certo produto. Então, convencer o leitor a adquirir certo produto. Certo? Questão 4. Qual é o slogan do anúncio? O slogan tá aqui, ó. Que é uma frase, né? Que repetindo se remete a uma marca ou uma ideia. Então, você vai amar muito mais tudo isso. No slogan também poderia ser aqui em cima, tá? A parceria mais gostosa de todos os tempos. Também serve como slogan. Se você de repente colocou a de cima, não tem problema nenhum, também tá certo. Questão 5. Qual parte do anúncio você acha que chama mais atenção do leitor? Qual é a parte que você acha que chama mais atenção do leitor? Provavelmente você vai responder que a parte que chama mais atenção do leitor é do título, né? Ou pode ser esse slogan aqui. A parceria mais gostosa de todos os tempos. Então, vou escrever isso. A parceria mais gostosa de todos
os tempos, certo? Então, essa daqui foi a nossa atividade do dia 7. Joia? Vamos para a próxima atividade, então. Aí, no dia 9 de julho, eu dei essa atividade aqui, ó, tá? Leia o texto com atenção e conheça a origem dos sobrenomes mais conhecidos no Brasil. Então, tem um texto, tá? O nome desse texto é Qual é o seu nome? Esse texto foi feito por Lucas Barbosa na revista Recreio. Então, primeiro, um dos nomes mais famosos do Brasil. Silva. Se no Brasil são mais de 5 milhões... Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, para ficar melhor para a gente ler. Só no Brasil são mais de 5 milhões, bastante usado em Portugal. A origem mais provável está no Império Romano. Em latim, silva significa selva e era um nome para se referir a quem vivia em florestas. Alguns habitantes do Império Romano, devido à violência, seguiram entre os anos de 300 e 800 para a Península Ibérica, onde atualmente fica Portugal. No século XVI, os colonizadores portugueses trouxeram um sobrenome para o Brasil, onde se tornou o líder entre os mais comuns, tá? Então, numa lista, né, ele está no 55º lugar de mais usado no mundo todo. Segundo, Santos. São mais de 4 milhões no Brasil e segundo mais usado em nosso país. E o 91º do mundo. Vem do latim sanctus, ou seja, santo. Acredita-se que a origem tem a ver com pessoas nascidas em Sierra de los Santos, que é na Espanha. Além disso, na Idade Média, entre os séculos 5 e 15, quem nascia no dia de Todos os Santos, que era 1º de novembro, recebia o nome Santos. E terceiro, Oliveira. São mais de 3.700.000 no Brasil. A teoria mais provável para a origem desse sobrenome, o 71º mais usado no mundo, está na árvore que produz a azeitona, a oliveira. Ao iniciar a colonização no Brasil, no século XVI, Portugal mandou para cá presidiários para encobrir seus erros, eles recebiam nomes de árvores para basearem os sobrenomes. Esse também é o caso dos Pereiras, árvore que gera pera, e Nogueira, árvore que dá nozes. Tá? Então, depois de ler o texto, a gente vai responder as questões, tá? De 1 a 5. Aproximar um pouquinho mais. Aí. 1. O texto que você leu é uma reportagem. Onde ele foi publicado? Então, na revista Recreio. Letra maiúscula, porque é o nome da revista. Questão 2. Qual é a função desse texto? A função de toda a reportagem é informar o leitor. 3. Qual das 3 histórias do sobrenome mais chamou a sua atenção? Justifique a sua resposta. Eu vou colocar aqui que é pessoal, porque cada um pode ter colocado uma resposta diferente. Então, essa resposta número 3 é pessoal, tá? Questão 4. Retire do texto que você leu 3 palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para quem não sabe, monossílabas
são palavras que têm apenas uma sílaba, tá? E o restante, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, eu vou colocar uma folhinha para a gente relembrar esse conteúdo. Aqui tá. Posição da sílaba tônica, posição silábica, tá? As palavras, elas classificam-se em oxítona, quando a última sílaba é a sílaba mais forte, que dá mais destaque. Por exemplo, maracujá, café, é a última sílaba, ela é oxítona. Quando ela tá na penúltima sílaba, que nem aqui, ó, caráter, hidratante, a sílaba mais forte, essas que estão em azul, a palavra se classifica como paroxítona. E para a palavra ser proparoxítona, tem que ser a antepenúltima sílaba a mais forte, ou seja, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, é a terceira de trás para frente na palavra. Então, sílaba, a sílaba mais forte é o si, porque se a gente contar cada sílaba é a terceira de trás para frente, tá bom? Metafísica, o fi é o mais forte, então essa é a sílaba tônica. Contando a posição dela, ó, o K, o Si e o Fi é o terceiro. Então, o terceiro de trás para frente, a antepenúltima sílaba mais forte. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, mas pode não ser as mesmas que vocês colocaram, porque tem inúmeras possibilidades de palavras, monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas no próprio texto, tá? Então, tem monossílaba, que é palavras que têm uma sílaba só, né? Então, monossílaba, eu vou colocar... O espaço aqui tá pequeno. Como vocês fizeram no caderno, vocês têm mais espaço, tá bom? Então, monossílaba, eu vou colocar até um risquinho assim. Eu vou colocar as palavras só. Pode ser a palavra no. E a palavra são. Pronto. Essas foram as monossílabas que eu vou colocar. O importante é que você tenha colocado palavras que só tenha uma sílaba, ou seja, que você não consegue separar as sílabas dessas palavras, porque só tem uma sílaba só, não tem como dividir a palavra, tá bom? São palavras bem curtinhas. Agora ali, oxítonas, então a gente tem que achar 3 palavras oxítonas, lembrando que oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte. Então, aqui nas oxítonas, eu vou colocar 3 exemplos, tá? O seu pode ser diferente do meu. Lembrando sempre que tem muitas palavras no texto e você pode ter pensado em colocar outras palavras que não as que eu coloquei aqui. O importante é que a sílaba mais forte seja a última das palavras que você colocou. Aí tá tudo certo. Vou colocar, então, uma setinha. Eu vou colocar as palavras alguns, país e também. Certo? Agora as palavras paroxítonas. Lembrando que palavras paroxítonas são as palavras em que a penúltima sílaba é mais forte. Então não é a última, é uma antes dela, tá? Penúltima. Vou colocar aqui, ó, umas setinhas para as paroxítonas. Eu vou colocar as palavras provável, usado e azeitona. Tá? Provável é a penúltima. Usado, penúltima. Azeitona, penúltima, mais forte. E aí, embaixo, eu vou pôr uma setinha aqui para conseguir colocar as respostas, tá? Aqui. A proparoxítona, lembrando que são proparoxítonas, as palavrinhas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, ou seja, a terceira de trás para frente, tá bom? Então, proparoxítonas eu vou colocar península, ibérica,
século. Então, ó, peninsular, 1, 2, é a terceira de trás para frente. Ibérica, 1, 2, 3, de trás para frente. Século, 1, 2, 3, de trás para frente. Agora, põe os certinhos aí no seu caderno, né? Questão 5. No texto também aparecem alguns substantivos próprios. O que são substantivos próprios? São os nomes, né? Um substantivo, ou seja, é um nome que eu dou para alguma coisa. Se são próprios, são de pessoas ou lugares, tá? Identifique-os no texto e copie em seu caderno. Então, a gente vai colocar aqui alguns substantivos próprios. Nós podemos começar com os sobrenomes das pessoas, né? São nomes próprios. Então, Silva, Santos. Lembrando que se são nomes, letra maiúscula sempre. Oliveira. Certo? Brasil. Portugal. Espanha. Letra maiúscula. Espanha. E aí também tem, né, outros sobrenomes que eles falam no final. Então tem Pereira, Nogueira. Deve ter mais alguns, mas eu vou colocar somente esses, já são vários, né? Então essa foi a correção do dia 9 de julho. Agora aqui no dia 10 de julho foi aplicada essa atividade. Essa atividade é um texto científico e a gente vai ler e vai responder 5 questões que estão pedindo, tá? Então, texto científico é aquele texto que tem por objetivo transmitir ideias ou resultados de um estudo de pesquisa de cunho científico. Então, não é nada inventado. São todos dados reais, tá? Que foram cientificamente descobertos. Qual é a diferença entre a onça, o tigre e o leopardo? Então, aqui a gente tem a foto dos 3. E embaixo, a gente tem, né? Onça, leopardo, tigre e um textinho que a gente vai ler. Os 3 são felinos, carnívoros e ótimos caçadores. Eles possuem presas, que são os dentes, né? Grandes e garras, que são as unhas, que se escondem embaixo da pele. Mas são espécies diferentes. A onça vive nas Américas. O Brasil faz parte das Américas, tá, gente? Tem o pelo cheio de manchas, com uma pinta preta no meio. O tigre habita a Ásia e não tem manchas, mas listras. O curioso... peraí que eu errei aqui no texto. Vou voltar lá no comecinho, tá bom? Os 3 são felinos, carnívoros e ótimos caçadores. Eles possuem presas grandes e garras que se escondem embaixo da pele, mas são espécies diferentes. A onça vive nas Américas e tem um pelo cheio de manchas com uma pinta preta no meio. Já o leopardo, que foi a parte que eu pulei, já o leopardo vive na Ásia e na África e também tem manchas, mas sem a pinta preta no meio. O tigre habita a Ásia e não tem manchas, mas sim listras. O curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um animal para o outro, como nossas impressões digitais. Assim, não existem 2 tigres, onças ou leopardos iguais. Eles se diferenciam, né, pelas manchas ou pela listra. E aí aqui a gente vai responder as questões abaixo. Vamos lá. Questão 1. Qual é o assunto tratado no texto? Que é, no título já fala, né? A diferença entre onça, tigre e leopardo. Então,
a diferença entre onça, o tigre e o leopardo. 2. Onde esse texto foi publicado? Qual é o ano de publicação? Então, o texto foi publicado na revista Recreio. Professor, onde você achou isso? Aqui abaixo do texto está mostrando, tá? Em 2005. 3. O texto contém uma curiosidade sobre esses animais. Volte ao texto e sublinhe. Vocês fizeram essa atividade no caderno, então vocês teriam que copiar esse pedaço do texto que eu vou sublinhar, tá? Então vamos lá. Então, o texto contém uma curiosidade sobre esses animais. Volte ao texto e sublinhe. Então tá aqui. A onça vive nas Américas, tem o pelo cheio de manchas, com uma pinta preta no meio. Já o leopardo vive na Ásia e também tem manchas, mas sem pinta preta no meio. O tigre habita, mas não tem manchas, mais listras, tá? Esse aqui é um pedaço do texto em que tá falando sobre as diferenças deles, tá? Mas a curiosidade mesmo é essa parte aqui, gente, que aqui você vai ter que copiar, tá? O curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um animal para outro, como as nossas impressões digitais. Então, o que você tem que copiar no seu caderno é esse pedaço aqui. O curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um animal para outro, como nossas impressões digitais. Essa é a curiosidade que você tem que escrever aqui, tá bom? Agora, atividade 5, que é o quadro aqui. Observe o quadro abaixo e faça o que se pede. Então, aqui é a ilustração. O que é uma ilustração? Um desenho, tá? Você vai desenhar a onça, o leopardo e o tigre e vai colocar as características de cada um, tá? Então, por exemplo, eu não vou desenhar, eu só vou escrever onça, porque vocês são muito melhores do que eu fazendo desenhos. A onça. Então, a onça, como a gente já viu, ela vive nas Américas e tem manchas com uma pinta no meio. Certo? Aí depois o leopardo. Aqui fala que ele vive na Ásia e na África. Na África e na Ásia. E tem manchas sem a pinta no meio. E aí, depois nós temos o tigre, tá? Vive na Ásia. E tem listras. Essas são as principais diferenças entre um e outro. Então, parando por aqui, essas foram a correção, né, dessa semana aqui, do dia 7 até o dia 10 de julho. Então, dá um joinha aí,
faça sua correção, se inscreva no canal para você não perder as outras correções. Beijos!